Na definição do substituto de Eduardo Cudê, o Internacional começa a descartar nomes nos bastidores e principalmente falando sobre alguns preteridos da lista de novos treinadores para 2024. Eu tenho 4 que podem basicamente ser descartados da lista, mas Roger Machado, que aparece aí como o grande favorito da imprensa, tenho muitos bastidores a respeito deste nome. Ainda, Pablo Fernandes, com talvez alterações no time do Internacional para enfrentar o Juventude na Copa do Brasil e algumas novidades, principalmente na lateral esquerda. Tem muita coisa para a gente tratar do nosso Colorado nesse conteúdo. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar aí as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio e principalmente também no CT Morada dos Quero-Queros, porque tem treino do time que enfrenta o Juventude agora no sábado, mas também tem reuniões ocorrendo lá em Alvorada. Fica comigo até o final do vídeo, cara, te inscreve no canal e agradecer demais aí e desejar, inclusive, né, sejam bem-vindos aos novos inscritos, quase 49 mil, a gente segue na nossa meta de 50. Depois dos 49 a gente vai naquele T-1, T-2, T-3 para chegar no último milhão, né? E a gente bater esses 50 milhões aí de inscritos e de parceiros aqui no canal. Não te esquece que os conteúdos também são sempre para KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil, que te dá 20% de bônus com o cupom Ernest no teu primeiro depósito. Vai lá, faça teu cadastro para dar uma brincada e principalmente te diverte, porque KTO é onde a diversão acontece. E tu tem que ter mais de 18 anos também, tá? Não esquece disso. Gente, vamos lá. Ó, o Inter provavelmente vai ter algumas mudanças, tá? No time que vai enfrentar o Juventude agora no sábado, lá em Caxias do Sul, pela partida de volta da Copa do Brasil. Pelo menos eu acho que é a tendência, a partir do que eu vou conversando com as pessoas lá. Porque olha só, isso eu acho irônico, né, cara? Porque precisa o treinador sair para haver uma certa, entre aspas, intervenção, né, na escalação. Porque, por exemplo, me disseram que uma das questões do técnico Eduardo Cudê ter sido demitido também é o não aproveitamento do Gabriel Carvalho. Pô, cara, mas aí tem que demitir o cara em vez de simplesmente chegar e dizer tem que botar o cara para jogar, tem que botar o guri. Eu acho que aí é uma questão também aliado à gestão, né? Porque todo mundo tá vendo, todo mundo fala nos bastidores que o guri é bola pra caramba. O guri dá um passe de gol no Vitória e depois nunca mais joga. Então, esse é um dos pontos. Eu não duvidaria que o Gabriel Carvalho ganhasse alguns minutos lá em Caxias do Sul. Ainda que o ambiente não seja favorável, o jogo não seja favorável e tudo mais, tá? Uma outra surpresa que eu acredito que a gente vai ter é o Bernabé, que eu acredito que esse jogador vai jogar. Principalmente porque precisamos de uma zaga, foi a frase que eu ouvi, precisamos de uma zaga consistente e que não perca na corrida para os jogadores de Juventude. Principalmente o Gilberto, né, que muitas vezes ganhou no 1-1 do Gabriel Mercado, chegou a ficar livre em diversas vezes, então acredito que vai Robert Renan e o Vitão como titulares agora no final de semana. E aí, cara, eu não consigo entender, né, o quanto precisou mudar o treinador para intervir um pouco mais forte na questão do comando e principalmente na questão da escalação, né? Eu não estou dizendo que a direção tinha que escalar o time. O que eu estou dizendo é que tu tem que chamar o treinador e dizer o seguinte, essa tua escolha não está dando certo. Pelo menos é a minha avaliação, tá? Não sei o que tu acha, bota nos comentários aqui, vamos trocar uma ideia aí, principalmente porque o Gabriel Carvalho joga demais, tá? E eu acho que eu gostaria também de a gente ver o Ricardo Matias ganhando oportunidade, já falei várias vezes aqui em conteúdos, tá? Tem 4 nomes que meio que as pessoas que eu converso, que tem trânsito no vestiário, estão praticamente descartando. O nome deles são, o primeiro é o Odair, que hoje está no Al Raed da Arábia Saudita, está fazendo já pré-temporada e recém foi contratado lá. É conhecido aqui dos gaúchos, claro, gosta, o Deia gosta e tudo mais, mas esse é um dos preteridos já de cara. Ainda com o Paulo Pesolano, que está hoje no Valladolid,
Esse também tá fora, porque também acabou de ir para a Europa, subiu o Valladolid, inclusive, né? Tá ganhando uma Babilônia lá e tem moral na Espanha. Jamais tiraríamos ele de lá. É uruguaio esse cara, né? O Cuca, por motivos aí extracampo, né? E principalmente pelo quadro feminino do Inter. O quadro feminino do Inter já se manifestou muito nas redes sociais a respeito de qualquer um menos o Cuca. Sempre dá aquele tumulto, né? As mulheres não se sentirem representadas e se sentirem ofendidas. E com razão, né? Ele tem um histórico bem ruim, né, de violência contra a mulher e tudo mais. Pode ter sido absolvido, pode ter sido arquivado o processo, enfim, mas tem essa pecha aí, né, e o clube que se orgulha de ter o maior quadro feminino do Brasil, né, seja em sócias, seja no conselho, eu acho que não pega bem, né, eu acho que não cai bem. E o Diniz? O Diniz também está descartado, porque o Diniz, segundo a avaliação do Inter, precisa de tempo para treinar, precisa de tempo para o projeto engrenar. Basta ver que o Fluminense foi da Liga mesmo só depois de um ano de trabalho dele, tá? E aí aqui eu quero falar com você sobre o Roger Machado, que é o nome que todo mundo, basicamente, todos os colegas, está dando como o grande favorito para assumir a vaga do Eduardo Cudê. E aí eu já começo dizendo que é o seguinte, eu respeito a apuração de todo mundo, mas este nome, ele é muito descartado para mim. Posso estar errado, e acredito até que tô, né, cara? Porque se tá todo mundo falando, de repente eu não tenho a fonte que a galera tem. Mas o que me disseram é o seguinte, o Roger, hoje, ele não tem tamanho para o vestiário do Internacional. Essa foi a frase que me deram a partir agora da avaliação do ex-lateral do Grêmio, né, que hoje está no Juventude, e que aí seria, né, como eu disse, segundo os colegas, o principal nome aí. Inclusive, o Roger, né, tem algumas pessoas dentro do Inter que não acham interessante o nome dele, porque ele já treinou, por exemplo, Atlético Mineiro, não foi bem, Fluminense não foi bem. Quando ele foi para clubes de massa, quando ele foi para clubes mais fortes ou de tamanho, ele sucumbiu. Está fazendo um ótimo trabalho na Juventude, perfeito, maravilhoso. Está em ascensão, pode estar. Pode ser um cara de, talvez, emergente, né? Dentro do cenário nacional, concordo plenamente, mas ele vive de emergências, né? Ele é um cara emergente há muito tempo. Então, esse é uma frase falada nesse sentido também. Não é uma unanimidade, não é um consenso para então ser o treinador do Internacional. Já como um nome de consenso, o Marcelo Gajardo, que já falamos sobre isso aqui no conteúdo de ontem, ainda que seja o grande sonho do Inter, porque sabe que ele estava agora também no mundo árabe, ganhou babilônias de dinheiro lá, não gostaria de treinar agora em 2024. Tem também a questão de ele trazer quase uma dezena de auxiliares e ser a comissão técnica extremamente cara. O Inter poderia ir atrás de investidores, até poderia, mas não teria tempo hábil nesse sentido. A ideia seria ter no jogo contra o Rosário pelo menos já o fato novo. Seria então terça-feira o treinador. Logo, a gente começa então a descartar não só os nomes que eu acabei de falar, mas negócios difíceis de serem realizados. E aí aqui, então eu começo a botar o Gajardo inviabilizado. Se a gente for olhar no Roger, né, cara, vira quase um anos 90, né? Porque antigamente, nos anos 90, quando o Inter jogava contra a Juventude ou os clubes menores, Paraná, às vezes o Remo, às vezes o Paulista de Jundiaí, Copa do Brasil, essas coisas, o cara que era o destaque do jogo acabava aqui no Beira-Rio, né? Então, querendo ou não, não dá pra gente ser um pouco até nostálgico, né? Nessas questões aí envolvendo o Internacional. Cara, se tu chegou até aqui, te agradeço demais. E a gente vai falando. Porque sempre tem muito para tratar do nosso Colorado por aqui, cara. E vai ser uma grande sexta-feira, vai ser uma longa sexta-feira. Valeu? Bota nos comentários. Qual seria o teu treinador em cima de tudo isso que tu tá vendo, lendo, ouvindo e assistindo por aí? Vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Forte abraço. Tchau.